Continuando na página 88. O Tantra diz que se isso acontecer, e o Tantra providencia para que isso aconteça. O Tantra diz para nunca fazer amor enquanto você estiver excitado. Isso parece muito absurdo, pois você quer fazer amor quando está excitado, e ambos parceiros excitam um ao outro para que possam fazer amor. Mas o Tantra diz que no excitamento você desperdiça energia. Faça amor enquanto estiver calmo, sereno e meditativo. Primeiro medite e então faça amor. E também no amor nunca vá além do limite. O que quero dizer com não ir além do limite? Não fique excitado e violento, de tal modo que sua energia não seja dispersa. Se você observar duas pessoas fazendo amor, sentirá que elas estão brigando. Pequenas crianças, se algumas vezes virem o pai e a mãe fazendo amor, acharão que o pai vai matar a mãe. Isso parece violento, parece uma briga, e não é bonito, parece feio. Deveria ser mais natural, deveria ser mais musical e harmônico. Os dois parceiros deveriam estar como que dançando e não brigando, cantando uma melodia harmoniosa, criando uma atmosfera na qual ambos se dissolvem e se tornam unos. E então eles se relaxam. É isso que o Tantra quer dizer. O Tantra de modo nenhum é sexual, e sim a coisa menos sexual, e está bastante interessado no sexo. E se através desse relaxamento e entrega à natureza lhe revelar os seus segredos, não é de se admirar. Então você começa a ficar consciente do que está acontecendo, e com isso muitos segredos vêm à sua mente. Primeiro, o sexo se torna vivificante. Como ele é agora, ele é mortificante. Você está simplesmente morrendo através dele, desperdiçando-se, deteriorando-se. E em segundo lugar, ele se torna a meditação natural mais profunda. Os seus pensamentos cessam completamente. Quando você está totalmente relaxado com a pessoa amada, seus pensamentos cessam. A mente não existe. Somente o seu coração palpita e a mente não existe. Ele se torna uma meditação natural. E se o amor não puder ajudá-lo na meditação, nada ajudará, pois tudo mais é supérfluo e superficial. Se o amor não puder ajudar, nada ajudará. O amor tem a sua própria meditação. Mas você não conhece o amor e sim somente o sexo, e conhece a infelicidade de desperdiçar energia. Então você fica deprimido depois dele e decide fazer o voto de Brahmacharya. E esse voto é tomado na depressão, na raiva e na frustração. Isso não vai ajudar. Um voto pode ser de ajuda se tomado numa disposição meditativa muito profunda e relaxada. Então, caso contrário, você estará simplesmente mostrando a sua raiva e frustração e nada mais. E se esquecerá do voto em 24 horas. A energia virá novamente. E como uma velha rotina, você precisará aliviá-la. Dessa maneira, para você, o sexo nada mais é do que algo como o espirro. Você se sente excitado e enquanto você espirra, você se sente excitado, se sente relaxado. Algo que estava importunando no nariz é liberado, e algo importunando no centro do sexo é liberado. O Tantra diz que o sexo é muito profundo, pois ele é vida. Mas você pode se interessar por razões erradas. Não se interesse pelo Tantra por razões erradas, e então não sentirá que ele é perigoso. Então o Tantra é transformador da vida. Esses métodos que comentamos também foram usados pela yoga, mas com um conflito, uma atitude de luta. O Tantra usa os mesmos métodos, mas com uma atitude muito amorosa, e isso faz uma grande diferença e muda a própria qualidade da técnica. A técnica se torna diferente, pois todo o pano de fundo é diferente. E você perguntou, qual é o assunto central do Tantra? Você é o assunto central do Tantra.
o que você é agora e o que está oculto em você que pode crescer, o que você é e o que você pode ser. Agora você é uma unidade sexual e a menos que ela seja completamente compreendida, você não pode se tornar um espírito, não pode se tornar uma unidade espiritual. A sexualidade e a espiritualidade são dois extremos de uma só energia. O Tantra começa com você como você é. E a Yoga começa com você com a sua possibilidade, como a sua possibilidade é. A Yoga começa com o fim e o Tantra começa com o princípio. E é sempre bom começar com o princípio, pois se o final for o princípio, então você criará desnecessária infelicidade para você. Você não é isto, apenas o ideal. Você precisa se tornar um Deus, o ideal, e você é apenas um animal. E esse animal fica frenético devido ao ideal de Deus. Ele fica louco, ele se torna demente. O Tantra diz para se esquecer do Deus. Se você é o animal, entenda esse animal em sua totalidade. Nesse próprio entendimento, o Deus crescerá. E se ele não puder crescer através dessa compreensão, então esqueça-o, ele nunca poderá crescer. Os ideais não podem trazer as suas possibilidades para fora, somente o conhecimento do real ajudará. Assim, você é o assunto central do Tantra, como você é e como você pode se tornar, a sua realidade presente e a sua possibilidade. Esses são os assuntos centrais. Algumas vezes as pessoas ficam preocupadas. Se você se mobiliza para entender o Tantra, percebe que Deus, Moksha e Nirvana não são discutidos. Que tipo de religião é o Tantra? O Tantra discute coisas que o fazem se sentir enjoado. Você não gostaria de discuti-la. Quem deseja discutir o sexo? Pois todo mundo acha que sabe. Por você poder reproduzir, você acha que sabe? Ninguém quer discutir sobre o sexo, e o sexo é o problema de todos. Ninguém quer discutir sobre o amor, pois todo mundo acha que já é um grande amante. E olhe para a sua vida. Ela é apenas um ódio e nada mais. E tudo o que você chama de amor nada mais é do que um relaxamento, um pequeno relaxamento do ódio. Olhe à sua volta e então saberá o que você conhece e o que não conhece. Estou me lembrando. Ouvi dizer sobre um judeu, um professor de Hassidismo, Baal Shem. Ele mandou fazer um manto e todo o dia ele ia a seu alfaiate. E o alfaiate levou 6 meses para fazer um simples manto para o faquir, para o pobre faquir. Quando o manto ficou pronto e o alfaiate o entregou a Baal Shem, este perguntou: diga-me, mesmo Deus teve somente 6 dias para criar um mundo. Em 6 dias Deus criou o mundo inteiro e você levou 6 meses para fazer um manto deste pobre homem? Baal Shem se lembrou do alfaiate em suas memórias. O alfaiate disse: sim, Deus criou o mundo em 6 dias, mas olhe para o mundo. Que tipo de mundo ele criou? Sim, ele criou o mundo em 6 dias, mas olhe para o mundo. Fecha aspas. Olhe à sua volta, olhe para o mundo que você criou. Então, você virá a saber que você não sabe nada. Você está apenas tateando no escuro. E porque todos os outros estão na mesma situação, isso não quer dizer que você esteja vivendo na luz. Por todos também estarem tateando no escuro, você se sente bem, pois não existe comparação. Mas você está no escuro e o Tantra começa com você como você está. O Tantra deseja esclarecê-lo sobre coisas básicas, as quais você não pode enganar. Ou se você tentar negá-las, o custo vai ser seu próprio. A segunda pergunta, mais uma pergunta de uma pessoa. Como converter o ato sexual numa experiência meditativa? Deveríamos assumir posições especiais no sexo? E ele desenvolve a resposta. As posições são irrelevantes.
não significam muito. O que conta é a atitude da mente, não a posição do corpo, mas a posição da mente. Mas se você mudar a sua mente, você poderá querer mudar as suas posições, pois elas estão relacionadas. Mas as posições não são básicas. Por exemplo, um homem fica sempre sobre a mulher, por cima dela. Esta é uma postura egoísta, pois o homem sempre sente que é melhor, superior, mais elevado. Como ele pode ficar por baixo da mulher? Mas, por todo o mundo, nas sociedades primitivas, a mulher fica por cima do homem. Desta maneira, na África, esta posição é conhecida como a postura do missionário, pois na primeira vez em que os missionários cristãos, foram à África, os primitivos simplesmente não puderam entender. O que eles estão fazendo? Eles matarão a mulher. Fecha aspas. Na África, essa é conhecida como a postura do missionário. Os africanos primitivos dizem que isso é violento. O homem em cima da mulher. Ela é mais delicada. Ela deveria ficar por cima do homem. Mas é difícil para o homem se imaginar abaixo da mulher, sob a mulher. Se a sua mulher mudar, muitas coisas mudarão. Muitas coisas. É melhor a mulher ficar por cima por muitas razões. Pois se a mulher estiver em cima, ela é passiva. Ela não vai ser muito violenta, ela simplesmente relaxará. E o homem sob ela não poderá fazer muito. Ela terá que relaxar e isso é bom. Se ele estiver por cima, ele será violento, ele fará muito e de sua parte nada é necessário ser feito. Para o Tantra, o homem precisa relaxar, então é bom que a mulher esteja por cima. Ela pode relaxar melhor do que qualquer homem. A psicologia feminina é mais passiva, assim o relaxamento vem fácil. As posições mudarão, mas não se preocupe muito com elas. Primeiro mude a sua mente, entregue-se à força da vida, flutue nela. Algumas vezes, se você estiver realmente entregue, seu corpo tomará a posição certa, adequada ao momento. Se ambos os parceiros estiverem profundamente entregues, então os seus corpos tomarão a postura certa, adequada ao momento. E as situações mudam todos os dias, então não há necessidade de fixá-las de antemão. Este é o erro, o de você tentar fixar. Sempre que você tentar fixar, estará fixando pela mente e então você não estará se entregando. Se você se entregar, então deixe que as coisas tomem a sua própria forma. E existe uma harmonia maravilhosa. Quando ambos parceiros se entregam, eles tomaram muitas posturas ou não as tomaram e simplesmente relaxarão. Mas isso depende da força da vida e não da sua decisão cerebral tomada de antemão. Você não precisa decidir nada de antemão. Essa decisão é o problema. Mesmo para fazer amor, você decide e consulta livros. Existem livros que ensinam como fazer amor. Isso mostra que tipo de mente humana nós produzimos. Como fazer amor. Então ele se torna cerebral. Você pensa em tudo. Realmente, você faz um ensaio na sua mente e então encena. Ele é uma cópia e nunca é real. Você está encenando um ensaio. Ele se torna representação e não é autêntico. Simplesmente se entregue e deixe que a força o conduza. Qual é o medo? Por que ficar com medo? Se você não puder deixar de ter medo com seu amado, amada, então onde deixará? E uma vez que você tem a sensação de que a força da vida ajuda a si mesma e toma o caminho certo necessário, isso lhe dará uma percepção muito básica de toda a vida. E então você poderá deixar toda a sua vida ao divino. Este é o seu amado. Você passa a deixar toda a sua vida ao divino. Você não pensa, não planeja e não força o futuro de acordo com você. Você simplesmente se permite a penetrar no futuro de acordo com ele, de acordo com a totalidade. Mas como fazer do ato sexual uma meditação? Ele se torna meditação pela entrega. Não pense a respeito dele, deixe que aconteça. Esteja relaxado, não se mova antecipadamente. Este é um dos problemas básicos da mente. Ela sempre se move antecipadamente.
ela sempre está procurando o resultado e o resultado encontra-se no futuro. Assim, você nunca está no ato, e sim, sempre no futuro procurando um resultado. Este procurar um resultado perturbará e estragará tudo. Esteja apenas no ato, esqueça o futuro. Ele virá e você não precisa se preocupar a respeito. E com as suas preocupações você não vai trazê-lo. Ele já está chegando, ele já chegou. Esqueça-se dele e esteja simplesmente aqui e agora. E o sexo pode se tornar uma profunda percepção no estar aqui agora. Considero que este seja o único ato que agora restou, no qual você pode estar aqui agora. Você não pode estar no aqui e agora em seu escritório quando está estudando na faculdade ou em qualquer outro lugar neste mundo moderno. Você pode estar no aqui e agora somente no amor, mas mesmo aí você não está e fica a pensar no resultado. E agora, muitos livros modernos criaram muitos problemas novos. Porque você lê um livro de como fazer amor, então você fica com medo se o está fazendo certo ou errado. Você lê um livro de como uma postura deve ser feita, do tipo de postura, e então fica com medo se está ou não fazendo a postura certa. E aqui, quando ele vai falando isso, ele também tinha conhecimento, né, gente, das questões dos gatilhos e etc. E é mais ou menos, não que você não deva se instruir, né, vendo as outras leituras, mas que você não deve se prender, até porque esse aqui é mais uma leitura e é uma proposta de que se abra a mente para certas situações ali de se manter no presente. Mas o ponto que ele aborda dessa questão, ficar lendo muitos livros de posições, se você vê as outras questões que ele coloca, é de estar ainda num movimento mecânico, né? De estar sempre, de não estar presente, observando o que está acontecendo naquele momento, mas de estar sempre querendo criar de forma a manipular o que vai acontecer no futuro. E é meio delicado isso, e por isso também ele cita o tal, porque aqui em relacionamento, e nesse caso específico, nesse trecho ainda que ele está falando de duas pessoas, porque já falou do Tantra da pessoa com ela mesma, mas de duas pessoas, isso seria uma invasão, por isso que ele fala que é violento também, de alguma maneira, né? Você está manipulando o outro. Então o negócio não é manipular o outro, mas se integrar com o outro, né? Se aprofunda em outros títulos, vai falar até da questão do estar livre, no sentido de perceber se é ou se não é. Esse desapego, ele permite que, sem o medo, tanto você possa estar no presente e vivenciar uma situação maravilhosa com relação àquilo, e até se liberar de problemas, porque aquilo não estava em alinhamento ou alguma coisa nesse sentido, né? Então tem uma série de outras questões aqui mais profundas, né? Ele também já abordou em outros títulos sobre essa questão do homem e da mulher, sobre a questão de algumas crenças com relação ao homem e à mulher, né? Que atrapalham e que por vezes tendenciam e ainda sustentam coisas que boa parte da humanidade até mesmo critica, mas que acabam sustentando, né, algumas exacerbações, vamos dizer assim, por parte daquele que se sente coagido de alguma maneira nesse sentido, autocoagido também, né. Então, continuando aqui, os psicólogos criaram novas preocupações na mente. Agora eles dizem que o marido deve levar em consideração se sua esposa está ou não tendo orgasmo. E então ele fica preocupado, abre aspas, minha esposa está ou não tendo orgasmo, fecha aspas. E esta preocupação não vai ajudar de maneira alguma e vai se tornar o obstáculo. E agora a esposa fica preocupada se está ou não ajudando o marido a se relaxar totalmente. Então ela deve sorrir ou mostrar que está se sentindo muito feliz. Tudo se torna falso. Ambos estão preocupados com o resultado e, devido a essa preocupação, esses resultados jamais acontecerão. Esqueçam-se de tudo. Fluam no momento e deem permissão a seus corpos. Eles sabem bem, eles têm a sua própria sabedoria. Seus corpos são constituídos de células sexuais e elas têm um programa embutido e você de modo nenhum é solicitado. Simplesmente deixe por conta do corpo e ele se moverá. Essa entrega completa e se deixar acontecer automaticamente criará a meditação. E se você puder sentir isso no sexo, então saberá de uma coisa. Sempre que você puder se entregar, sentirá a mesma coisa.
Então, você pode se entregar a um mestre. Ele põe aqui um mestre com M maiúsculo. Este é um relacionamento de amor. Você pode se entregar a um mestre e então, enquanto estiver colocando a sua cabeça em seus pés, ela ficará vazia e você estará em meditação. Então, não há necessidade nem mesmo de um mestre. Você pode simplesmente sair e se entregar ao céu. Você sabe como se entregar. Você sabe como se entregar. E isso é tudo. Você pode ir e se entregar a uma árvore. E é por isso que parece tolice, pois não sabemos nos entregar. Vemos uma pessoa, um homem primitivo, um aldeão, ir ao rio e entregar-se ao rio. Chamar o rio de a mãe divina, ou se entregar ao sol nascente e o chamar de um grande Deus, ou ir a uma árvore, colocar sua cabeça sobre as raízes e se entregar. Para nós, isso se torna supersticioso. Você diz, abre aspas, que absurdo você está fazendo, o que a árvore fará, o que o rio fará, eles não são deuses. E o que é o sol? O sol não é um deus. Fecha aspas. Qualquer coisa se torna um Deus se você puder se entregar. Qualquer coisa se torna um Deus se você puder se entregar. Assim, a sua entrega cria a divindade. Não existe nada divino, mas apenas uma mente que se entrega, a qual cria a divindade. Entregue-se à sua esposa e ela se torna divina. Entregue-se a seu marido e ele se torna divino. A divindade é revelada através da entrega. Entregue-se a uma pedra e agora não existe pedra. A pedra se tornou uma estátua viva, uma pessoa. Portanto, apenas por saber como se entregar. E quando digo como se entregar, não quero dizer saber a técnica. Quero dizer que você tem uma possibilidade natural de entrega no amor. Entregue-se aí e sinta-o aí. E então deixe que ele se espalhe por toda a sua vida. Até aqui, página 96, nós estamos lendo Tantra, Espiritualidade e Sexo, do Osho, sendo compartilhado aqui em audiolivro, no mês de maio de 2022 em diante. Agora, página 97, sobre Osho. A maioria de nós vive no mundo do tempo, em memórias do passado e na antecipação do futuro. Apenas raramente tocamos a dimensão atemporal do presente. Em momentos de repentina beleza ou perigo, no encontro com uma pessoa amada ou nas surpresas do imprevisto. Muito poucas pessoas saem do mundo do tempo e da mente, de suas ambições e competições, e começam a viver no mundo do atemporal. E dos que assim o fazem, somente alguns tentam compartilhar suas experiências. Lao Tzu, Gautama Buda, Bodhidharma, ou mais recentemente, George Gurdjieff, Ramana Maharishi e J. Krishnamurti. Eles são considerados pelos seus contemporâneos como excêntricos ou loucos. Após suas mortes são chamados de filósofos e com o tempo se tornam lendas. Não são seres humanos de carne e osso, mas talvez representações mitológicas de nosso desejo coletivo de crescer, além da pequenez e do trivial, além da ausência de sentido de nossas vidas diárias. Osho é um que descobriu a porta do viver na dimensão atemporal do presente, chamou a si mesmo de verdadeiro existencialista e devotou sua vida a provocar outros a procurarem a mesma porta, a saírem do mundo do passado e do futuro e a descobrirem por si mesmos o mundo da eternidade. Desde sua mais terna infância na Índia, era evidente que ele não seguiria as convenções do mundo à sua volta. Passou os primeiros 7 anos de sua vida com seus avós maternos, que lhes permitiram liberdade de ser ele mesmo, da qual poucas crianças desfrutam. Ele era uma criança solitária, preferindo passar longas horas sentado em silêncio à beira de um lago ou então explorar as redondezas sozinho. A morte de seu avô materno, ele diz, teve um efeito profundo em sua vida interior.
provocando-lhe uma determinação de descobrir o imortal da vida. Ao se juntar à crescente família de seus pais e entrar na escola, estava firmemente fundamentado na clareza e no senso de si mesmo, que lhe deram a coragem de desafiar todas as tentativas dos mais velhos de lhe moldarem a vida, de acordo com as suas ideias de como ele deveria ser. Ele nunca fugia das controvérsias. Para Osho, a verdade não pode fazer concessões, pois assim deixa de ser verdade. E ela não é uma crença, mas uma experiência. Ele nunca pede às pessoas para acreditarem no que ele diz, mas ao contrário, pede que experimentem e percebam por si mesmas se o que ele está dizendo é verdadeiro ou não. Ao mesmo tempo, ele é implacável ao encontrar meios e maneiras de expor as crenças como elas são, meros consolos para amenizar nossas ansiedades frente ao desconhecido e barreiras para o encontro de uma realidade misteriosa e inexplorada. Após sua iluminação, aos 21 anos de idade, Osho completou seus estudos acadêmicos e passou vários anos ensinando filosofia na Universidade de Jabalpur. Enquanto isso, viajava pela Índia, proferindo palestras, desafiando líderes religiosos ortodoxos em debates públicos e encontrando pessoas de todas as posições sociais. Ele leu extensivamente tudo o que pôde encontrar, a fim de expandir sua compreensão dos sistemas de crença e da psicologia do homem contemporâneo. No final da década de 60, Osho começou a desenvolver suas técnicas únicas de meditação ativa. O ser humano moderno, ele diz, está tão sobrecarregado com as tradições antiquadas do passado e com as ansiedades da vida moderna que precisa passar por um profundo processo de limpeza antes de esperar descobrir o estado de meditação relaxado e sem pensamento. Ele começou a conduzir campos de meditação por toda a Índia, proferindo discurso aos participantes e orientando pessoalmente meditações por ele desenvolvidas. No início dos anos 70, os primeiros ocidentais começaram a ouvir falar de Osho e se juntaram ao crescente número de indianos iniciados por ele no Neo-Sannyas. Em 1974, uma comuna se estabeleceu à sua volta em Pune, Índia, e logo os poucos visitantes do Ocidente se tornaram bastante numerosos. Muitos eram terapeutas que se deparavam com as limitações das terapias ocidentais e que procuravam uma abordagem que pudesse alcançar e transformar as profundezas da psique humana. Osho os encorajou a contribuir com suas habilidades à comuna e trabalhou intimamente com eles para desenvolver suas terapias no contexto da meditação. O problema com as terapias desenvolvidas no Ocidente, ele diz, é que elas estão confinadas a tratar a mente e sua psicologia, enquanto o Oriente há muito compreendeu que a própria mente, ou melhor, nossa identificação com ela é o problema. As terapias podem ser úteis, como os estágios catárticos das meditações por ele desenvolvidas, para aliviar as pessoas de suas emoções e medos reprimidos e para auxiliá-las a se perceberem mais claramente. Porém, a menos que comecemos a nos desapegar dos mecanismos da mente e suas projeções, desejos, medos, sairemos de um buraco para cair em outro. A terapia, portanto, deve andar de mãos dadas com o processo de desidentificação e testemunho, conhecido como meditação. No final dos anos 70, a comuna em Poona abrigava o maior centro de terapia e crescimento do mundo, e milhares de pessoas vinham participar dos grupos de terapia e meditação, sentar com Osho em seus discursos diários e contribuir com a vida da comuna, e algumas retornavam a seus países e estabeleciam centros de meditação. De 1981 a 1985, o experimento da comuna ocorreu nos Estados Unidos, numa região de mais de 200 quilômetros quadrados no alto deserto do Oregon. A ênfase principal da vida na comuna era construir a cidade de Rajneeshpuram, um oásis no deserto.
E num período de tempo miraculosamente curto, a comuna construiu casas para 5.000 pessoas e começou a reverter décadas de estragos, devido ao excessivo uso da terra, restaurando riachos, construindo lagos e reservatórios, desenvolvendo uma agricultura autossuficiente e plantando milhares de árvores. Em Rajneeshpuram, meditações e programas de terapia aconteciam na Rajneesh International Meditation University. As facilidades modernas, construídas para a universidade e seu ambiente acolhedor, possibilitaram profundidade e expansão de seus programas, o que antes não era possível. Cursos e treinamentos de longa duração foram desenvolvidos e atraíram um grande número de participantes, incluindo muitos que já eram profissionais, mas que desejavam expandir suas habilidades e o entendimento de si mesmos. No final de 1985, contudo, a oposição do governo local e federal a Osho e a comuna tornou impossível a continuação do experimento. A comuna foi dispersa e Osho se encaminhou a um tour pelo mundo, concedendo entrevistas à imprensa e discursando para discípulos no Himalaia, na Grécia e no Uruguai, antes de retornar à Índia em meados de 1986. Em janeiro de 1987, Osho se restabeleceu em Poona, proferindo discursos 2 vezes ao dia. No prazo de alguns meses, a comuna de Poona começou um programa completo de atividades e se expandiu muito mais do que anteriormente. O padrão de facilidades modernas foi estabelecido nos Estados Unidos e Osho deixou claro que a nova comuna de Poona deveria ser um oásis do século XXI, mesmo na Índia subdesenvolvida. Mais e mais pessoas vinham do Oriente, particularmente do Japão, e suas presenças trouxeram um enriquecimento correspondente nos programas de cura e de artes marciais. Artes visuais e de performance também floresceram, juntamente com a nova escola de mistério. A diversidade e a expansão se refletiram na escolha do nome por Osho, multiversidade, aqui pontuado em itálico, multiversidade, a qual abriga todos os programas. Artes visuais e de performance também floresceram juntamente com a nova escola de mistério. A diversidade e a expansão se refletiram na escolha do nome por Osho, multiversidade, a qual abriga todos os programas. E a ênfase em meditação se fortaleceu ainda mais. Esse era um tema constantemente abordado nos discursos de Osho, e ele desenvolveu e introduziu novos grupos de meditação, incluindo Não Mente, a Rosa Mística e Nascer de Novo. Esses são os grupos aí que tem Não Mente, não traço mente, a Rosa Mística e Nascer de Novo. Abre aspas, e aqui está escrito em itálico uma citação. Permanecerei uma fonte de inspiração para o meu povo, e é isso que a maioria dos sannyasin sentirá. Quero que eles desenvolvam por si mesmos qualidades como o amor, à volta do qual nenhuma igreja pode ser criada, como consciência a qual não é monopólio de ninguém, como celebração, deleite e mantendo o frescor e a inocência nos olhos. Quero que eles conheçam a si mesmos e que não sigam as expectativas dos outros, e o caminho está dentro. Fecha aspas. Cerca de 9 meses antes de deixar o corpo, Osho ditou a inscrição para o seu Samadhi, a cripta de mármore e espelho que contém suas cinzas. Ela diz: Osho nunca nasceu, nunca morreu, apenas visitou este planeta Terra entre 11 de dezembro de 1931 e 19 de janeiro de 1990. E aqui concluímos a leitura do livro Tantra, Espiritualidade e Sexo,
do autor Osho, segunda edição da editora Madras, e esse foi mais um livro aqui do audiobook Flor de Ouro, Malik Casanova. Malik Ascende Casanova, Sibeli Manvaile com Casanova, e até a próxima leitura.